Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu. Uma voz profética para o nosso tempo. Lemos em Isaías capítulo 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarás tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortalecerá teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Portanto, uma voz profética para o nosso tempo está narrado nesse texto da Bíblia Sagrada. Deus ordena ao profeta que erga a sua voz como trombeta
para denunciar o pecado do seu povo. A Igreja de Cristo é a voz profética de Deus na terra para denunciar o pecado do mundo e proclamar uma mensagem de arrependimento para o povo. A voz é um dos mais importantes fenômenos da comunicação humana. Por meio dela, manifestamos nossos pensamentos, nossas intenções, nossas emoções. Com a voz nos comunicamos e nos conectamos com todos ao nosso redor. E, no nosso caso religioso, usamos a nossa voz para glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus e proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para povos, tribos, línguas e nações, abençoando-os com a palavra de Deus. Deus quer que nos levantar como uma voz profética para o nosso tempo. Você e eu foi chamado para ser uma voz profética para o nosso tempo, como foi Isaías no seu tempo. Diversas leis são criadas para tentar calar a voz das pessoas. Lei do silêncio, lei da mordaça e etc. Entretanto, Deus ordenou ao profeta Isaías dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. É preciso se levantar e clamar, é preciso se levantar e protestar, é preciso combater o pecado em nome de Jesus, combater a iniquidade, não concordar com qualquer falcatrua na face da terra. Em cada período da história, Deus sempre levantou uma voz profética. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 21, numa época em que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes, Deus levantou Samuel como uma voz profética para aquele tempo. Hoje, Deus pode levantar você para uma voz profética no seu tempo. Em 1 Reis, capítulo 17, e versículo 1 a 24, Deus levantou Elias como uma voz profética para denunciar o pecado de Israel e frear o culto a Baal, promovido por Jezabel nos dias do rei Acabe. Logo, Deus está levantando homens e mulheres em nossa época, cheio do Espírito Santo, para realizar a obra de anunciar o Evangelho a toda criatura e combater o bom combate. Em Isaías, capítulo 6, e versículo 1 a 8, Deus levantou Isaías como uma voz profética para proclamar ao mundo o nascimento do Emanuel, o menino maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, e o sofrimento e glória do Messias. Em Isaías, capítulo 40, e versículo 3, o profeta Isaías escreve: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Em Jeremias, capítulo 4, e versículo 5, Deus levantou Jeremias como uma voz profética para as nações e ordenou: tocai a trombeta na terra, criai e gritai em alta voz.
Em Ezequiel, capítulo 2, e versículo 5, Deus levantou Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta de Deus. Em Joel, capítulo 2 e versículo 1, Deus levanta Joel como uma voz profética para anunciar o dia do Senhor, dizendo: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Em Amós, capítulo 7, versículo 15, Deus levantou Amós no meio do gado, como uma voz profética para o seu tempo, dizendo: vai e profetiza ao meu povo de Israel. E Amós foi e profetizou. E Amós foi e reivindicou, e Amós foi e realizou a ordem do Senhor. Em Mateus, capítulo 3 e versículo 3, Deus levanta João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor, e o mesmo ecoa a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Logo, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a própria voz profética de Deus na terra. A igreja é a voz que proclama o evangelho de Deus neste mundo. Leis e mais leis são criadas para tentar calar a voz profética da igreja na terra. Porém, Jesus respondeu aos fariseus que queriam calar sua voz profética e dos seus adoradores, dizendo: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ninguém vai conseguir calar a voz profética da igreja na terra, porque a igreja está sob o comando do Espírito Santo e obedecendo às ordens de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ergue a tua voz profética como trombeta em nosso tempo.